Fala, meu povo, tudo tranquilo? Você que está inscrito e está assistindo a aula do canal História Agora do Prof. Gil Silva, eis o grande momento, aquela aula que todo mundo quer, que todo mundo pede, que é a Segunda Guerra Mundial. Porque esse tema é muito importante, né? Não só para quem está estudando para fazer a prova, vestibular, Enem, o que seja, mas também aquele curioso sobre história, né? Todo mundo gosta do tema da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui, galera, Segunda Guerra Mundial, o grande conflito internacional que ocorreu no século XX, 1939 até 1945, é a Segunda Guerra Mundial. Vamos seguindo aqui, o povo, como sempre, vamos trabalhar com o nosso contexto. Olha só, meu povo, mais uma vez, né? Esse contexto da Segunda Guerra Mundial é um contexto de extrema importância para a gente entender o conflito, né? Porque em história você deve perceber o processo, né? Nenhum acontecimento ele vai surgir do nada. Você sempre vai ter um contexto e um antecedente que vai gerar tal acontecimento. Então é muito importante, né, a gente entender os antecedentes, né, o contexto que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui, galera, o surgimento dos regimes totalitários, né, o chamado nazifascismo na Europa. Nós vamos ter lá na Itália o fascismo com Benito Mussolini, nós temos o nazismo na Alemanha com Adolf Hitler, nós temos o franquismo na Espanha com o general Francisco Franco, e nós temos também em Portugal o salazarismo com Antônio Salazar. Você fala, Gil, peraí. Eu pensava que nazifascismo era só na Itália e na Alemanha, mas não, galera. Está ocorrendo uma onda nazifascista na Europa, né? Então você vai ter o nazismo, né? O nazifascismo presente na Itália, na Alemanha, na Espanha e também em Portugal. E lembre-se que essa influência nazifascista, ela chegou também ao Brasil. É só você olhar lá na nossa playlist, a nossa aula de Era Vargas sobre o governo constitucional, que eu explico para vocês o surgimento da Ação Integralista Brasileira, a famosa AIB, ou apenas chamados de integralistas. Os integralistas era o grupo fascista do Brasil, que teve uma forte influência desses governos totalitários que estão eclodindo na Europa aqui, né, na década de 20 e na década de 30, beleza? Então percebe que está tendo o quê? Uma onda nazifascista. Se você que quer ter mais conhecimento sobre o nazifascismo, nós também temos uma aula específica sobre fascismo italiano e o nazismo na Alemanha. É só você olhar lá na nossa playlist a nossa aula sobre nazifascismo. Mas nós temos aqui, galera, os regimes totalitários, né? Na Itália, na Alemanha, na Espanha e também em Portugal. Nós temos um contexto de crise econômica, especificamente a crise de 1929. Lembrando que essa crise, né, não só a crise de 29, mas também uma crise que a Europa ela passa após a Primeira Guerra Mundial, né? Percebe que temporalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial estão muito próximas, né? Porque acabou a Primeira Guerra Mundial em 1918, então a Europa ela passa por uma crise econômica. Quando a Europa ela está, digamos ali, se recuperando, vem o quê? A crise de 1929, que nós também temos uma aula de crise de 29 no nosso canal. É só você voltar lá e assistir a nossa aula. E a crise de 29, né, esse contexto de crise econômica, foi muito favorável para a eclosão do nazifascismo. Porque a crise de 29, ela foi uma crise do modelo liberal democrático dos Estados Unidos. Então, como esse modelo liberal democrático ele entrou em crise, então gerou um descrédito desse sistema. Daí que surgiram na Europa que governos autoritários, totalitários, antidemocráticos, de partido único, que foi uma reação, né, ao modelo liberal democrático dos Estados Unidos. Temos ainda o revanchismo alemão por causa do Tratado de Versalhes. Atenção redobrada, beleza? Você deve lembrar que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada e foi imposta à Alemanha o Tratado de Versalhes. Resumindo a ideia, o Tratado de Versalhes ele tem um grande objetivo de punir a Alemanha. Por esse tratado, a Alemanha ela teve que reduzir seu contingente militar, ela teve que indenizar as potências vencedoras e teve que devolver territórios para a França. Quais eram esses territórios? A região da Alsácia e da Lorena, muito rica em minérios. Então perceba a situação da Alemanha. A Alemanha ela perde a guerra, a Alemanha ela foi humilhada pelo Tratado de Versalhes. Perceba que a Segunda Guerra Mundial ela eclodiu em grande medida porque Hitler queria se vingar da humilhação que a Alemanha passou pelo Tratado de Versalhes. E nós temos aqui um conceito muito importante, é o conceito de espaço vital, né? Vamos pegar para o literal, né? Vital é algo que é essencial para a vida, né? Esse espaço vital era a ideia de quê?
Era a ideia de que a Alemanha tinha a obrigação, o dever de anexar os territórios que tivessem povos germânicos. Porque esses territórios que tinham povos germânicos representavam o quê? O espaço vital para a sobrevivência da raça ariana. Lembre que o conceito que o regime nazista classificava para o alemão era de que o alemão era uma raça pura, ou seja, essa raça ariana. E não tinham alemães somente na Alemanha, não. Lembre-se que os alemães eles são povos de origem germânica. Então existiam germânicos na Alemanha, existiam germânicos na Áustria, existiam germânicos também na Polônia, tinha germânicos no leste europeu. Então, dentro da lógica do espaço vital, o dever do nazismo era o quê? Anexar esse espaço onde tinham os povos germânicos. Essa é a lógica do espaço vital. E é muito importante você entender esse conceito do espaço vital, porque é a partir dele que a gente consegue entender, em grande medida, por que Hitler começa um processo de expansão. A expansão nazista ela está muito inserida nessa ideia do espaço vital. Então ele vai anexar territórios com o argumento de que esses territórios que Hitler está anexando representam o espaço vital dos povos germânicos, beleza? Vamos seguindo aqui, meu povo. Aqui nós temos a expansão nazista, né? Eu trouxe aqui para vocês um aditivo, né? Que é a questão do Japão. O Japão vai depois se aliar a Hitler, mas essa expansão que eu vou mais focar vai ser a expansão nazista. Nós vamos pegar o caso aqui do Japão. O Japão invadiu a Manchúria em 1931. Por quê? Porque o Japão ele está dentro também dessa lógica imperialista, dessa lógica expansionista. Então pega esse detalhe do Japão, porque depois a gente vai retomar o Japão para entender a aliança que o Japão faz com a Alemanha nazista. Vamos agora pegar especificamente o caso da Alemanha nazista. Hitler, dentro da lógica do espaço vital, que é o espaço necessário para a sobrevivência da raça alemã, ele vai ocupar militarmente a Renânia. A Renânia ela era uma zona na fronteira da Alemanha. Hitler anexou os Sudetos, a Tchecoslováquia, em 1938, e também Hitler anexou a Áustria. Percebam, qual foi o argumento de Hitler para anexar esses territórios? Renânia, Sudetos e a Áustria. É o espaço vital. Então, na Renânia você tinha germânicos, nos Sudetos tinha germânicos e também na Áustria tinha germânicos. Tem um detalhe interessante. Percebe que Hitler ele já está mostrando essa sua política expansionista, anexa já esses territórios. E o que foi que fez a Inglaterra e a França? Porque Hitler ele já está dando sinais, basicamente, que já está, né, querendo começar um novo conflito mundial. Então vocês devem lembrar que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, foi criado um organismo chamado de Liga das Nações, ou também chamado de Sociedade das Nações. Não é a ONU, é o protótipo da ONU. A Liga das Nações ela foi criada no final da Primeira Guerra Mundial para garantir a paz mundial. Só que não conseguiu, porque vai ter, obviamente, a Segunda Guerra Mundial. Então, a Liga das Nações, né, no caso a França, a Inglaterra, já deveriam ter colocado um freio em Hitler nesse momento. Porque ele já está mostrando a sua intenção que expansionista, a sua intenção bélica. Hitler ele não obedece o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes mandou Hitler o quê? Reduzir seu contingente militar, seu contingente bélico. E Hitler ele continua investindo no seu potencial bélico militar. E o que é que faz a Inglaterra e a França? Não fazem nada. Sabe por quê? Com medo de começar um novo conflito. E Hitler, ele percebendo isso, Hitler quando ele vai percebendo que a Inglaterra e a França não estão fazendo nada, ele vai tomando gosto. Por isso que ele vai fazendo essa expansão, porque ele cria aquela confiança de que a Inglaterra e a França não vão fazer nada. É um conceito que a gente chama na época de paz-guerra. Qual a ideia da paz-guerra? É a confiança que Hitler tem de que vai anexar uma série de territórios e que a França e a Inglaterra não vão fazer nada. Só que tem um detalhe. Quando Hitler anexou a Áustria, anexou o Sudetos e anexou a Áustria, o ministro da Inglaterra, chamado Neville Chamberlain, ele chama Hitler para um acordo. E faz o seguinte, Hitler, vamos fazer aqui um acordo? Tu já anexou a Renânia, como a Renânia é território alemão, então tá de boa. Você anexou os Sudetos com o argumento que tem povos germânicos. Você anexou a Áustria com o argumento que tem povos germânicos. Sossega aí. Então você anexou a Renânia, Sudetos e a Áustria. Não anexe mais nenhum território. Qual era a mensagem que a Inglaterra estava passando? Se Hitler anexasse mais algum outro território, iria começar aí, nesse sentido, uma Segunda Guerra Mundial. Mas lembra da ideia que eu disse do paz-guerra? O que é a paz-guerra? Era a garantia que a confiança na verdade, que Hitler tinha de que Inglaterra e França não iam fazer nada. Porque quando ele anexou esses territórios, Inglaterra e França não fizeram nada.
Esse acordo que Hitler faz com a Inglaterra é chamado de política de apaziguamento, ou seja, a política de apaziguamento, também chamada de Tratado de Munique ou Conferência de Munique. E nesse acordo, Hitler se comprometeu em não anexar mais nenhum território, que a gente sabe que Hitler não cumpriu esse acordo, né? E nós temos ainda o Pacto Germano-Soviético. Esse pacto aqui é bem interessante. Esse Pacto Germano-Soviético é também chamado de Pacto de Não Agressão, ou então Ribbentrop-Molotov. Esse pacto é o seguinte: Hitler faz um acordo com Stalin, que era o líder da União Soviética, socialista, rival de Hitler, não é isso? Ele faz um acordo de não agressão, ou seja, ele chega para Stalin e faz: Stalin, vamos fazer aqui um acordo? Caso comece aí uma Segunda Guerra Mundial, nem eu lhe ataco e nem você me ataca. E além disso, nós vamos dividir a Polônia. A parte oriental da Polônia ficaria com a União Soviética e a parte ocidental da Polônia, que fica ali na fronteira basicamente da Alemanha, pertenceria à Alemanha. Qual era o interesse que Hitler tinha com a parte ocidental da Polônia? Espaço vital. Lá na Polônia existiam povos de origem germânica. Você pergunta, Gil, por que Hitler, que era anticomunista, ele faz esse acordo com a União Soviética? Questão muito simples: evitar a antiga aliança que foi formada na Primeira Guerra Mundial. Vocês devem lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Rússia se juntou com a França, Inglaterra e Estados Unidos. Então Hitler queria já enfraquecer o outro lado, né, o lado da oposição. E ao mesmo tempo dar tempo de investir no potencial bélico militar. E Stalin também é a mesma coisa, porque Stalin na época ele está investindo pesado na indústria bélica da União Soviética, os chamados planos quinquenais. Então isso aqui foi um plano estratégico dos dois lados. Todo mundo sabe que Hitler e Stalin sabiam que não iam cumprir esse acordo, mas eles fingem que, que não vão se agredir para dar tempo de investir no seu potencial bélico militar. E ao mesmo tempo Hitler queria evitar a antiga aliança que foi formalizada na Primeira Guerra Mundial. Nesse meio tempo, nós temos aí a famosa Guerra Civil Espanhola. Resumindo, o que foi a Guerra Civil Espanhola? Foi um conflito que ocorreu entre grupos ultraconservadores, alinhados com o nazifascismo, derrubaram a República Democrática que tinha na Espanha e se estabeleceu nesse sentido na Espanha um governo totalitário chamado de franquismo, porque foi liderado pelo general Francisco Franco. Gil, o que isso tem a ver com a Alemanha nazista? Tem tudo a ver. Como eu disse para vocês, a Alemanha não obedeceu o Tratado de Versalhes, né? E continuou investindo no seu militarismo. Então, quem ajudou Franco a assumir o poder na Espanha foi a Itália fascista de Benito Mussolini e também Adolf Hitler. Hitler enviou soldados para fazer um teste. Vamos ver se a gente está bem com o nosso armamento? Aí envia soldados, envia aviões lá e ajuda Franco a tomar o poder na Espanha e estabelecer nesse sentido um governo totalitário chamado de franquismo. Tranquilo agora? Então nós temos aqui a ideia da expansão. Japão invade a Manchúria, Hitler ocupou a Renânia, Sudetos e a Áustria, e aqui as nossas obras. Isso aqui já é a guerra? Não, isso aqui ainda não é a Segunda Guerra Mundial. Eu estou mostrando os antecedentes que vão gerar a Segunda Guerra Mundial. Mas perceba o detalhe, já existe uma certa tensão, né? Perceba essa tensão que já está no ar e vai chegar um momento que gera um estopim que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos aqui essa imagem, ela é muito conhecida da época. Esse aqui é o ministro da Inglaterra, o Neville Chamberlain. Ele está segurando na mão um documento, né, o Tratado de Munique. De acordo com esse documento aqui, Hitler tinha se comprometido em não anexar mais territórios, né? Isso aqui foi tão conhecido na época. Perceba o ar que ele está tendo assim para a imprensa, meio de euforia, né? Tipo assim, evitamos a Segunda Guerra Mundial. Mas que na prática não evitou nada, só fez, digamos aí, adiar um pouquinho o início do conflito. Outra imagem bem caricata, né, bem cômica, que mostra aí o casamento de Hitler com Stalin, né? Você tem aqui, né, o símbolo do nazismo, você vai ter aqui os símbolos do comunismo, é o Pacto de Não Agressão, também chamado de Pacto Germano-Soviético, então Ribbentrop e Molotov, que foi o acordo feito entre Hitler e Stalin não se agredirem caso começasse aí, nesse sentido, uma Segunda Guerra Mundial. Imagem muito conhecida do Pablo Picasso, Guernica, que representa a Guerra Civil Espanhola, né? Você percebe o cenário de destruição, de desespero, de mortes. Então, se você vê essa imagem na sua prova, você vê essa imagem, né? Um concurso que vai fazer, a sua prova da escola, você já associa isso aqui à Guerra Civil Espanhola, você associa isso aqui à ajuda militar de Hitler e de Mussolini para que se estabelecesse na Espanha
um governo totalitário chamado de franquismo. Vamos seguindo. E aqui nós temos, no povo, as alianças da Segunda Guerra Mundial. Perceba que essas alianças basicamente se repetem às alianças da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que os historiadores dizem, né? A Segunda Guerra Mundial ela foi uma continuação da Primeira, né? Os problemas que não foram resolvidos na Primeira Guerra Mundial foram transferidos para a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, né, que a Segunda Guerra Mundial vai ter suas particularidades, né? Mas você vai ter uma conexão muito grande entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Nessas alianças nós temos o quê? O chamado eixo Roma, Berlim, Tóquio, e aqui vai ser composto pelos governos autoritários, Itália, Alemanha e o Japão. É aqui que a gente entra o Japão, beleza? Como o Japão ele tem um governo totalitário, ele vai ter esse alinhamento, né, com os regimes fascistas da Europa e se alinha com a Itália e com a Alemanha. Percebam, nesse contexto aqui, Itália e Alemanha tinham feito um acordo chamado Pacto de Aço. Qual era a ideia do Pacto de Aço entre Mussolini e Hitler? Era um pacto de ajuda mútua. Se alguém agredisse a Alemanha, Itália ajudaria e vice-versa. Esse Pacto de Aço ele é um acordo exclusivo, específico entre Mussolini e Hitler. Porém, Itália, Alemanha e Japão fizeram um acordo. É o chamado Pacto Anticomintern. Comintern significa comunismo, ou seja, um pacto anticomunismo, um pacto para combater o comunismo. Gil, estou notando algo estranho. Como é que Hitler ele fez um acordo com Stalin de não se agredirem e depois ele faz um acordo de combater o comunismo? Estão percebendo que Hitler não vai cumprir o pacto de não agressão que ele fez com Stalin? Para a informação. E nós temos aqui os aliados, composto por quem? Pela França, Inglaterra. Depois quem entra são os Estados Unidos e entra depois também a União Soviética. Por que a União Soviética entrou aqui? Porque Hitler quebrou o acordo e invadiu a União Soviética. Então está muito bem definido aqui as alianças da Segunda Guerra Mundial. O eixo, composto pela Itália, Alemanha e Japão, e os aliados, compostos pela França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. O Brasil, lembre-se que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. E quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, o presidente do Brasil na época era Getúlio Vargas, ele vai entrar ao lado dos aliados. E lembrando, nós temos também um videozinho sobre a Era Vargas. É só você ir lá na nossa playlist, Governo, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Eu explico para vocês a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos seguindo. E aqui, galera, nós vamos ter de fato o início da guerra. Hitler, ele quebrou o Tratado de Munique, né, aquele acordo feito com o ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, a política de apaziguamento, e Hitler ele invadiu a Polônia, o que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Por que Hitler ele invade a Polônia? Primeiro, a ideia do espaço vital, não é isso? E a Polônia na época foi chamada de corredor polonês. Você sabe que corredor é apenas o quê? Um local de passagem, né? Então a ideia de Hitler era apenas passar pela Polônia para chegar até a União Soviética. Porque a Polônia, né, vou mostrar o mapa para vocês, a Polônia ela vai ficar digamos aí, no meio do caminho entre a Alemanha e a União Soviética. E além disso, Hitler queria acesso ao porto de Gdansk. Hitler invade a Polônia dentro daquela ideia que eu tinha mostrado, da paz-guerra, né? Ele estava se confiando que Inglaterra e França não iam fazer nada. Só que aí ele quebrou a cara, né? Porque quando Hitler invadiu a Polônia, Inglaterra não teve outra saída e declarou guerra a Adolf Hitler, declarou guerra à Alemanha nazista. Isso faz com que inicie a Segunda Guerra Mundial. E essa invasão de Hitler à Polônia, ela foi uma invasão muito rápida. Em menos de um mês, Hitler conseguiu dominar a Polônia. Por quê? Por causa da máquina de guerra nazista, a chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Nessa época, Hitler tinha os seus tanques de guerra, que era chamada Divisão Panzer, e sua força aérea, que era a Luftwaffe. Então, o que é que ele fazia, né? Eram ataques simultâneos. A Luftwaffe chegava bombardeando tudo, depois você tinha as divisões Panzer fazendo um ataque terrestre e rapidamente ele conseguia dominar os seus inimigos. Então, Hitler, rapidamente ele domina a Polônia, toma gosto e faz o quê? Invade a França em 1940, invade a União Soviética, quebrando o acordo que tinha feito com Stalin, não é isso? Aí quando Hitler ele invadiu a União Soviética entra na guerra contra a Alemanha nazista. É por isso que nós temos aqui, ó, na parte dos aliados, França e Inglaterra, que entram na guerra inicialmente.
depois entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então você vai ter aqui, né, 3 países democráticos, né? E nós vamos ter aqui uma ditadura que era a ditadura stalinista. E o caso da França, nós temos uma questão bem específica, porque como Hitler ele de fato invade e domina a França ela ficou dividida. O sul da França ficou chamado de a chamada República de Vichy. E essa República de Vichy, ela era colaboracionista, ela dava apoio à Alemanha nazista. Porque tem uma ideia na historiografia que a França sempre mostra a ideia que resistiu ao nazismo, combateu o nazismo, mas a gente deve abrir um parênteses em relação a isso, né? Porque tem uma parte da França, né, o sul da França, que vai ter essa colaboração com o nazifascismo, beleza? E o Japão ataca a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Esse ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, faz com que os americanos eles entrem na Segunda Guerra Mundial em 1941. Porque o governo americano, né, ele já estava mostrando um certo alinhamento com um certo alinhamento não, ele tinha um alinhamento com a Inglaterra, tinha um alinhamento com a França, só que os americanos ainda não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial. Os americanos já estavam fazendo alguns bloqueios, alguns embargos comerciais para o Japão, e o Japão, dentro daquela política expansionista, faz o quê? Faz um ataque preventivo. O que é que faz o Japão? Vou atacar logo os Estados Unidos para evitar que eles entrem na guerra, ou se entrarem na guerra já enfraquecidos. Só que aí, meu amigo, foi um erro fatal do Japão, porque o exército americano também era um exército muito poderoso. Quando o Japão ataca a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, os americanos entram na Segunda Guerra Mundial. E vai ser, né, essa entrada americana vai ser uma grande reviravolta, né, dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos um pouco da geografia da guerra, só para vocês prestarem atenção aqui no detalhe. Ó. Aqui nós temos a Alemanha, nós temos a França, aqui o Reino Unido, a Inglaterra, nós vamos ter a Itália, que era aliada com a Alemanha nazista, aqui nós temos a Polônia. Perceba a ideia da Polônia, né? A Polônia, ela fica ali, né, entre a Alemanha e entre a União Soviética. Então, quando Hitler ele invade a Polônia, ele vai invadir dentro daquela lógica do espaço vital, porque na Polônia tinha povos germânicos, e eles também queriam a passagem para chegar onde? Na União Soviética. Então, lembrados do pacto de não agressão, o Ribbentrop-Molotov, qual foi a ideia desse pacto? União Soviética e a Alemanha nazista não se agredirem e fazer a divisão da Polônia. É por isso que você tem a parte aqui da Polônia, que ela está ligada à União Soviética, outra parte da Polônia mais ocidental vai ficar sob controle nazista. E aqui nessa pontinha aqui da Polônia, nós temos o Porto de Gdansk. Então essa era a ideia da invasão da Alemanha à Polônia. A passagem para invadir a União Soviética, a ideia do espaço vital e também o acesso ao Porto de Gdansk. Então esse aqui é basicamente que nós temos a geografia da Segunda Guerra Mundial. Vamos seguindo. Imagem também muito conhecida, o momento que Hitler ele invade e domina a França, porque tem a questão também da psicologia da guerra. Porque como Hitler ele queria mostrar para o mundo o chamado renascimento nazista, porque até o momento que Hitler assumiu o poder, a Alemanha estava destruída, né? Porque vinha ainda sofrendo as consequências da Primeira Guerra Mundial, das indenizações do Tratado de Versalhes. E quando Hitler assumiu o poder, que ele faz o chamado renascimento nazista, ele queria mostrar para o mundo o que era o padrão nazista. Só que quando a gente fala em padrão de beleza, em padrão de cultura na Europa até então, o grande modelo era a França. Então existia, né, uma competição por parte de Hitler de superar a França nesse sentido. Então essa questão de Hitler também dominar a França, tem muito essa questão simbólica, tem essa questão também cultural, tem essa questão representativa, psicologia da guerra, mostrar, dominamos a França e agora o padrão de beleza e de cultura da Europa é a Alemanha nazista. Aqui nós temos, né, imagens reais do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Isso faz com que os americanos eles entrem na Segunda Guerra Mundial. Só para vocês terem noção, nesse ataque à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, aproximadamente 60% da frota americana ela foi destruída. Mas mesmo assim, os Estados Unidos conseguiram derrotar o Japão. E vai ser justamente essa derrota final do Japão que vai por fim a Segunda Guerra Mundial. Nós temos também uma imagem muito conhecida, quando a gente fala de samurai, a gente lembra logo do Japão, né? Aí nós temos aqui, só mostrar aqui para vocês, nós temos a figura aqui do... Nós temos aqui a figura do samurai,
que representa o Japão. Por trás aqui nós temos a bandeira da Alemanha nazista, nós temos a antiga bandeira do Japão e também a bandeira da Itália, ou seja, a união, né, o eixo, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio, Alemanha, Japão, Itália, e você tem um japonês destruindo, né, navios. É alusão ao ataque de Pearl Harbor. E aqui, galera, nós temos também campos de concentração para japoneses, porque quando o Japão atacou os Estados Unidos, né, criou uma certa xenofobia, né, por parte dos americanos aos japoneses, e também campos de concentração. Agora, obviamente, né, não era aquela mesma lógica do Holocausto judeu, de extermínio em massa, de experimentos, etc., mas deixá-los enclausurados, deixá-los presos, beleza? Aí nós temos, meu povo, as batalhas finais, né, a derrota do eixo. Quando falo eixo, lembre-se, o eixo era o quê? Itália, Alemanha e Japão. Aqui nós vamos ter 3 batalhas decisivas que representam a derrota do eixo na Segunda Guerra Mundial. A famosa Batalha de Stalingrado, que foi a batalha que envolveu a Alemanha nazista contra a União Soviética. Lembrando que a União Soviética ganha a Batalha de Stalingrado. Não foi uma batalha fácil, mas a União Soviética ganhou. A Batalha de Midway, que vai ser entre os Estados Unidos e o Japão. E a Batalha de El Alamein. Essa batalha é bem interessante, porque essa Batalha de El Alamein ela ocorreu na África. Tira essa ideia de achar que a Segunda Guerra Mundial foi apenas uma guerra em solo europeu. Você teve a guerra na parte da Europa Ocidental, você teve guerra na parte oriental, ali no leste europeu, na União Soviética, na banda bem oriental. E essa batalha de El Alamein, que se envolveu nela? A Itália, que estava alinhado com a Alemanha nesse sentido, e os aliados, a França e Inglaterra. A Itália perde a Batalha de El Alamein. Quando a Itália perdeu a Batalha de El Alamein, grupos antifascistas italianos mataram Benito Mussolini. E quando Mussolini ele foi morto, a Itália ela muda de lado. Ela passa a lutar agora contra o nazismo da Alemanha. Então perceba esse detalhe que é importante. Por boa parte da guerra, a Itália, como ela era fascista, liderada por Mussolini, ela vai estar aliada com a Alemanha. Depois da derrota na Batalha de El Alamein, você vai ter a morte de Benito Mussolini. E a Itália ela muda de lado e passa a lutar ao lado de quem? Da Inglaterra, da França, Estados Unidos e também da União Soviética. Nesse sentido, nós vamos ter agora, né, um dos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, que é o dia D. O que foi o dia D? Foi quando as tropas aliadas elas chegaram à praia da Normandia na França, liberta a França da dominação nazista e avança em direção à Alemanha, avança em direção a Berlim. Nesse avanço das tropas aliadas, você vai ter aliança aí, principalmente da Inglaterra, Estados Unidos e a França. A Alemanha ela vai estar cercada de tudo que é lado. Hitler ele se rende, na verdade Hitler ele se mata antes da Alemanha se render, né? Porque Hitler ele não queria ver nem sofrer a humilhação de perder a Segunda Guerra Mundial e também ele não queria que ocorresse com ele a mesma coisa que aconteceu com Mussolini. Porque Mussolini ele foi morto e o corpo de Mussolini ele foi exposto. E Hitler não queria passar por essa humilhação. Então, quando Hitler ele vê que está perdendo a Segunda Guerra Mundial, ele se mata. E depois da morte de Hitler, nós vamos ter aí a rendição da Alemanha. Mas tome cuidado. A rendição da Alemanha não representa o fim da Segunda Guerra Mundial. Obviamente, está dentro desse processo do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Mas quando a Alemanha se rende, a guerra ela ainda continua na frente oriental, entre os Estados Unidos e o Japão. E que, de fato, a guerra acaba quando os Estados Unidos lançam as 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, no Japão. E aqui foi a novidade de quê? Que foi o primeiro momento que em um conflito se lançou uma bomba nuclear, na verdade 2 bombas nucleares. E existem várias discussões, né? Quem trabalha com história militar, se era necessário os americanos fazerem isso. Por quê? O Japão já estava praticamente se rendendo. Então era desnecessário os americanos lançarem essas 2 bombas atômicas. Aí você pergunta, Gil, então por que os americanos fizeram isso? Primeiro, testar a bomba nuclear, né, porque era uma novidade do período. Somente os americanos tinham bomba nuclear e eles precisavam fazer o teste para saber a noção, né, ter a noção do que era o impacto de uma bomba nuclear e também passar a mensagem para a União Soviética. Tipo assim, ó, não mexa comigo não, porque eu tenho uma bomba atômica. Você fala, Gil, tem algo estranho. A União Soviética, ela está do mesmo lado dos Estados Unidos. Beleza.
Mas eles estão do mesmo lado, não é porque são amigos, não. É porque eles têm um inimigo em comum, que era quem? A Alemanha nazista. Tanto é que logo depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, o que vai dar início? A Guerra Fria, né? Aquela rivalidade, aquela bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só para mostrar aqui um mapinha para vocês. Voltar aqui no nosso mapa. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse mapa aqui, ó. Perceba a ideia que nós temos aqui do nosso mapa. Você vai ter aqui, ó, a Alemanha. Perceba que a Alemanha está mesmo no centro, né? Aqui nós temos a França. Como eu disse para vocês, essa parte sul da França, ela ficou sob dominação nazista, né? Era chamada República de Vichy. Ela vai ter essa política de colaborar com a Alemanha nazista. E o dia D foi quando o quê? As tropas aliadas chegaram na praia da Normandia, aqui no litoral da França, beleza? Eles conseguem libertar a França da dominação nazista e vão avançando para a Alemanha. E do outro lado, nós vamos ter a Batalha de Stalingrado. Hitler, ele perde a Batalha de Stalingrado e a União Soviética, ela vai avançar para a Alemanha. Então perceba que Hitler, ele está tendo o quê? Ataque vindo do Oriente, ataque vindo do Ocidente. Você fala, Gil, e a Itália? Lembre-se que a Itália mudou de lado, né? Depois da morte de Mussolini. Gil, e o Japão? Está lutando contra os Estados Unidos. Então você tem Hitler, está praticamente aqui isolado e cercado de tudo que é lado. Foi por isso que Hitler, ele se mata quando vê que está perdendo a guerra. E depois a Alemanha, ela se rende. E depois nós temos o lançamento das bombas atômicas, o que coloca o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos, né, também uma imagem muito conhecida, que é o momento, olha só, a bandeira da União Soviética está sendo colocada em Berlim. Esse Berlim lá está toda destruída, né? Existe meio que uma competição, né, entre a França, a Inglaterra e Estados Unidos e também a União Soviética para ver quem chegaria primeiro em Berlim, para mostrar aqui, ó, dominamos a Alemanha, vencemos o nazismo. Tem essa questão também simbólica muito importante. E aqui nós temos, né, ao momento que a União Soviética chega em Berlim e a notícia na época, a morte de Hitler, né? Hitler sabe muito bem, Hitler se matou. Existe aquela teoria conspiratória de dizer que Hitler fugiu para a América do Sul, mas na verdade é comprovado de fato que Hitler, ele se matou, não veio para cá, para o Rio Grande do Sul, para o Sul. Agora sim, muitos nazistas, né, de fato eles fugiram para aqui a América do Sul, né, para fugir do chamado julgamento de Nuremberg. Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, e você vai ter essa derrota do nazismo, teve o chamado Tribunal de Nuremberg e muitos nazistas foram condenados, outros foram mortos, muitos foram presos e muitos, para não serem nem mortos nem presos, fugiram para a América do Sul. De fato, isso ocorreu, mas não que Hitler tenha fugido para aqui, para a América do Sul. Aqui nós temos o Enola Gay, que foi o avião que lançou as duas bombas atômicas, né? Só a nível de curiosidade, as bombas eram Little Boy e Fat Man. Não pense que são que Hiroshima e Nagasaki são os nomes das bombas. Hiroshima e Nagasaki são nomes das cidades onde se lançaram as bombas atômicas, beleza? E aqui nós temos, meu povo, para finalizar, as consequências da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as grandes potências. Lembrando que isso aqui dentro do jogo da geopolítica vai dar origem à Guerra Fria, que vai ser um vírus futuro que nós vamos ver. Declínio dos impérios coloniais. O que seria isso? Vocês lembram que lá, né, quando o imperialismo no século XIX ocorreu uma dominação europeia sobre a África e a Ásia. Então, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e também futuramente no contexto da Guerra Fria, aquelas colônias que estavam sob controle europeu, elas vão iniciar suas guerras de independência. É o chamado declínio dos impérios coloniais na África e na Ásia. Nós vamos ter a Conferência de São Francisco, em 1945, criou a famosa ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU, ela vai substituir a falida Liga das Nações. E qual era a grande função da ONU? Garantir a paz mundial. Nós vamos ter aí o Tratado de Potsdam, ou Conferência de Potsdam, vai dividir a Alemanha entre as potências vencedoras. Então você vai ter uma divisão da Alemanha entre ingleses, franceses, americanos e soviéticos. Nessa divisão você vai ter o quê? A República Federal Alemã, que vai ficar sob o controle dos ingleses, franceses e americanos. Isso aqui vira depois a chamada Alemanha Ocidental. E nós temos também a República Democrática Alemã, que ficou sob controle soviético. Olha o lado cômico. República Democrática. Democracia não tinha nada, né? Porque você sabe muito bem que a União Soviética era uma ditadura, né? Essa República Democrática vira depois a chamada Alemanha Oriental. Então, percebendo como isso aqui está já configurando a Guerra Fria,
Porque a República Federal Alemã, ela está sob controle de quem? Ingleses, franceses e americanos. É o bloco capitalista. E a República Democrática Alemã fica sob controle soviético, que é o bloco socialista. Isso aqui nós vamos retomar depois na nossa aula de Guerra Fria. Então acompanhe o nosso canal, já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. Gostou da nossa aula de hoje? Já sabe, né? Aguarde, nós temos depois a aula sobre Guerra Fria. Valeu, galera. Tchau, tchau.